Olá, pessoal do Já Passei Educação. Hoje estou aqui para apresentar mais um edital para vocês, o edital da cidade de Mauá. E, claro, também para falar dos cursos que o Já Passei vai oferecer. Então, a gente vai analisar esse edital e vamos falar também dos cursos e vamos deixar aí os links. Primeiro, com o curso da Prefeitura de Mauá, né? Então, a banca que vai realizar esse concurso é o Instituto Brasileiro de Administração Municipal, o IBAM. Né? Então, aqui os cargos que estarão disponíveis, por exemplo, auxiliar desenvolvimento infantil, ou muita gente chama de ADI, são 40 vagas, 30 de ampla concorrência, 2 para PCD e 8 na cota racial. Tem que ter ensino médio completo, 33 horas a carga semanal de trabalho, por um salário mensal de R$ 2.377. Esse curso aqui você vai ter completíssimo no Já Passei. E para os professores, né, nós temos aqui, professor de educação básica de artes, 3 vagas, né, 2 na ampla concorrência, 1 na cota racial, de geografia, de história, de inglês, tudo 2 vagas, né? O salário por 25 horas de R$ 3.393,75 e tem ainda o atendimento especializado, deficiência física, motor e visual, que é cadastro reserva, salário R$ 3.393,75 por 25 horas. Obviamente, aqui no PEB 2 tem que ter a licenciatura do cargo, né? E para o professor de atendimento educacional especializado, as especializações específicas aí, né? Por exemplo, deficiência física motora ou deficiência visual, né? Também sendo admitido aí os doutorados, as pós-graduações, a pós-graduação, né? Stricto sensu, doutorado também, tá? Ou, né? Ou, não precisa, não é ele, né? Obviamente. E quero falar para vocês que o Já Passei terá o curso para professores, todo o conteúdo da parte comum, tá, gente? A parte comum, não é a parte específica. Então, vai ter língua portuguesa, né? Os conhecimentos básicos de língua portuguesa e também os conhecimentos pedagógicos e de legislação, tá? Então, para a parte comum também terá material aí do Já Passei, certo? Candidatos com deficiência 5%, reserva de 20% aos candidatos negros, né? E também aqui, regime estatutário, né? Onde você vai fazer inscrição no site do IBAM. Repare que é ibansp-concursos.org.br, tá bom, gente? Cuidado para não confundir, porque tem o IBAM, que não é o SP, né? Então, esse é ibansp-concursos.com.br. Tem aqui os anexos, né? Síntese da atribuição, programa das provas, formulário de entrega de título, recurso de isenção, etc. Instrução das inscrições, você vai entrar lá, né? No site, vai fazer sua inscrição, tem que ler o edital, não pode alegar desconhecimento, né? Certo? E você vai ter prova tanto na manhã quanto na tarde, né? Então você vai ter lá no bloco auxiliar desenvolvimento infantil, provavelmente de manhã, e no bloco B todos os PEB 2, tá? Então, se você quiser fazer inscrição, só dá no caso para auxiliar e um de PEB 2, né? Não dá para fazer 2 de PEB 2 porque é no mesmo horário, né? Então, se você fizer no mesmo bloco aqui, aí o que você compareceu que vai estar valendo, certo? Para você entrar na prefeitura do município de Mauá, aquelas exigências, né? Tem que ser brasileiro, ter no mínimo 18 anos, estar em dia com as obrigações, né? Situação regular com a justiça eleitoral, CPF regularizado. Ah, professor, o que é um CPF regularizado? O CPF não tem nada a ver com dívida, não, né? Agora, se você, por exemplo, deixa de declarar imposto de renda, aí o seu CPF pode ficar ali, né? Bloqueado, enfim, e aí ele não vai estar regularizado, certo? Comprovante de escolaridade, não registrar antecedentes criminais, impeditivos do exercício da atividade pública, né? Submeter-se aos exames clínicos, laboriais e tal, né? Preencher as exigências, enfim, do edital.
E as inscrições são através da internet, a partir do dia 18/6/2024 a 18/7. E, claro, pelo site, tudo pelo site. Auxiliar de desenvolvimento infantil, taxa de inscrição R$ 74,00. Professor de educação básica 2, R$ 92,00, né? Salgadinho aí a inscrição. Então, candidato que precisa de condição especial tem que enviar, né, para o IBAN essa condição, se é uma prova ampliada, se está com um impedimento temporário, por exemplo, que precisa ali, né, de uma adaptação, alguma coisa, quebrou alguma coisa, enfim, tem que mandar para o IBAN, tá? Por via SEDEX, aí não é pela internet, certo? E aí, solicitar essa condição especial que você precisa. Precisa encaminhar, e é por SEDEX, tá? Aí tem um laudo, né, se for o caso, certo? Se você não apresentar o laudo, não é concedida essa condição especial. Então, eu tenho, por exemplo, você tem baixa visão, precisa de uma prova ampliada, precisa enviar o laudo, tá? Então, todos esses casos aí. Quem exercer a função de jurado também, porque isso conta para efeito de desempate, e tem que mandar via SEDEX, gente. Olha, presta atenção, no IBAN algumas coisas são via SEDEX. A inscrição é via internet. Bom, isenção do pagamento, eu não vou comentar muito, porque como isso, o IBAN deixa um prazo muito curto, né? Talvez quando o vídeo você estiver assistindo já passou, né? Porque o prazo é realmente... Aí é desempregado, né? Mais de 6 meses, e ser residente do município de Mauá, e tem que enviar cópia de carteira de trabalho, os documentos aí necessários, né? Comprovação de que reside no município de Mauá, enfim, tá? Cópia de luz, né? Certidão de quitação eleitoral, qualquer comprovante oficial aí, né? Água, luz, telefone, certo? Certidão de quitação, carnê do IPTU, certo? Documentos oficiais, né? E se na comprovação locação de imóvel tiver lá no carnê do IPTU, nas contas, o do cônjuge ou companheiro, precisa apresentar a certidão de casamento, tá? Olha, o prazo é bem curtinho, né? Do dia 19 até o dia 20, até as 16 horas do dia 20 de 2024, certo? Então, prazo bem curto, por isso vou comentar aqui rapidamente. Agora, a inscrição, você faz lá no site, localiza o site, inscrição via internet do dia 18 de junho a 18 de julho, né? E o último dia para pagar o boleto é até dia 19. Então, você vai gerar o boleto, não deixa para pagar no último dia, porque é um grande risco, né? Não é aceito pagamento via transferência eletrônica, DOC, PIX, né? Ordem de pagamento, enfim, não pode mais, tá? Até facsímile, né? Nem usa mais isso. Alguém usa isso ainda? Mas, enfim, certo? E aí, depois você pode verificar se está tudo certo, se sua inscrição, depois de 2 dias úteis, olhar no site se realmente sua inscrição foi deferida. Lembrando que o Já Passei Educação vai ter o curso para DI, toda a parte da DI, até a específica, e para professor, todo o conteúdo comum, né? Então, os conhecimentos básicos ali, língua portuguesa, os conhecimentos pedagógicos de legislação, vai ter no curso. Os conhecimentos específicos, né? Aí é de cada área, inglês, esse não, tá? Só para deixar isso bem claro para as pessoas, né? Mas já ajuda um monte, né? O material, porque são um material que já te garante aí bastante ações, né? Se você tiver alguma dúvida, tem os atendimentos aqui do IBAN, certo? Um e-mail para você mandar e tirar suas dúvidas. Inscrição dos candidatos por deficiência, sempre ali, né? Tem que entregar o laudo atualizado, o CID, ó, aqui, ó, laudo médico, aí é por SEDEX, muito cuidado. O laudo tem que ser no máximo de 24 meses, não adianta mandar um laudo muito antigo, porque senão não aceita a sua inscrição. Então, tudo isso aí
é fundamental, ok? E claro, tem que estar dentro da legislação do que é deficiência, certo? Então, muito atenção a isso. Candidatos negros, né, também tem essa condição lá, 20% das vagas ofertadas, e aí o candidato que se inscrever concorre em igualdade de condições com os demais no que se diz a respeito ao conteúdo da prova. Só que aí o candidato deve fazer a sua inscrição e assinar o formulário de autodeclaração, né? Poderão concorrer as vagas os candidatos negros que se autodeclaram pretos ou pardos no ato da inscrição do concurso, conforme o quesito por raça utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E para a verificação dessa autodeclaração será criada uma comissão. Essa comissão é composta por 3 membros, né, e vai avaliar ali se realmente a pessoa atende os requisitos aí das cotas, tá bom? Se não for enquadrado, né, se não for enquadrado na condição de pessoa negra, preta ou parda, se ele não comparecer, ou se a maioria dos integrantes considerar que não foi atendido esse requisito, né? Então faça direitinho ali, para não ter problema, né? Se você vai utilizar essas cotas, por favor, utilize da melhor maneira possível, não tente enganar a banca e tal, porque isso não pega bem, né? Bom, provas objetivas, elas serão realizadas aí no dia 25 de agosto de 2024, né? Ela está prevista aí para ser na cidade de Mauá, obviamente, mas pode ser que se tiver muitos inscritos, ela pode utilizar aí as escolas próximas à cidade de Mauá, né? E em outras cidades, inclusive, tá? Isso é muito comum acontecer quando o concurso tem muitos inscritos, tá? Confirmação, né, das inscrições, horários e locais no dia 16/8 de 2024. Muita gente pergunta, ainda não saiu o local de prova, está no edital, é no dia 16 que vai ser publicado no site do IBAMA, e você tem obrigação de acompanhar isso, porque essa comunicação, né, por e-mail, se ela ocorrer, é meramente informativa, tá? A banca não cria essa obrigação de mandar e-mails, né? Então, você tem que acompanhar. Vamos ver o que cai na prova de auxiliar de desenvolvimento infantil. Língua portuguesa, 12 questões. Matemática, 8 questões, peso 1. E conhecimentos específicos, 20 questões, peso 2. Todos esses conteúdos você vai ter no curso do Já Passei Educação. E de professor, você vai ter língua portuguesa, 12 questões, tem aqui no Já Passei. Conhecimentos pedagógicos e de legislação, 18 questões, peso 1. Também tem no Já Passei. O conhecimento específico, aí não, nós não vamos trabalhar isso aqui porque é de cada área, né? Inglês, enfim, cada um vai ter lá a sua especificidade. Então, no Já Passei, para professor, você vai ter esses 2 aqui. Para ADI, né, Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, todos os conteúdos, ok? Cada questão apresentará 4 opções de resposta, né? E aqui na tabela abaixo, você tem o número de professores habilitados. Por exemplo, entre artes, você tem que estar entre os 22 candidatos com a melhor nota, mais os empatados na última. E tem que ter, no mínimo, 50% do total de pontos da prova, certo? E os 2 candidatos com deficiência, a mesma regra, e os 6 candidatos da lista especial de negros na questão de artes, tá? E na questão de história, geografia e inglês, tem que estar entre os 15 candidatos com melhor nota na lista geral. Se for pessoa com deficiência, tem que ser o candidato com melhor nota da lista geral e aqueles que ficarem empatados, né? E tem que ter 50% do total de pontos da prova. E para negros, 4 os candidatos. Esses serão habilitados, tá? Certo? Habilitados. E professor de educação educação básica, educacional especializado, tem que estar entre os 10 candidatos, no melhor da lista, está no deficiente com o primeiro, né, candidato além dos empatados, e também
da cota também tem que ser o primeiro candidato com a melhor nota, tá? Então, esses aqui serão habilitados. E do auxiliar de desenvolvimento infantil, tem que ter no mínimo 50% total de pontos da prova. E se não tiver 50%, está eliminado, né? Então, se você não tirar 50%, esquece, você está eliminado. Vou aparecer sempre ali antes, com tranquilidade, né? Sempre chegar ali 30 minutos antes para fazer a prova, tá? Se não aparecer no horário determinado, você é eliminado. Não há justificativa para chegar atrasado, tá? Então, não tem hipótese nenhuma você entrar depois do fechamento dos portões. Então, tem que verificar tudo, né? Onde é a prova, se ater, por exemplo, a detalhes. Já aconteceu de eu participar de uma prova e tinha uma corrida lá, enfim, e aí estava tudo fechado e tal. Então, se eu não tivesse chegado antes, se eu não tivesse saído de casa cedo, provavelmente eu perderia a prova. Então, você tem que estar atento a tudo isso para ver se não vai dar nenhum problema aí, nenhum perrengue para você. O documento de identidade, né, sempre dentro do prazo de validade, RG ou carteira do conselho, né, se você é do CREA-OAB, enfim, certificado de reservista, carteira de trabalho, carteira nacional de habilitação por foto, né, sempre importante, tá? Não é aceito documento de identidade que não os especificados no item 6.6, nem mesmo a via digital, com exceção da CNH e do RG, tá? Então, muito cuidado. Eu sempre prefiro levar o documento físico, tá? Porque quando você leva algum documento digital, pode acontecer do celular, você tem que abrir no aplicativo, não vale print, tá? Não vale print. Então, muito cuidado com isso, né? E aqui, ó, eu nem aqui falou com exceção apenas do CNH e do RG. Eu não correria esse risco, tá, gente? Então, documentos vencidos, violados, rasurados não é aceito. Então, você precisa ter cuidado com essa questão da documentação. Se você, por exemplo, foi vítima de roubo, furto, né, perda, você tem 30 dias, né? Se foi no máximo 30 dias, tudo bem. Se passou disso, aí você já deveria ter providenciado outro, né? Então, até 30 dias você pode ir lá, vai fazer identificação de outra maneira, né, provavelmente. Bom, então, você deve checar tudo isso, não pode uso de aparelho celular, né, telefone, qualquer aparelho eletrônico, cuidado, a gente não pode levar boné, gorro, chapéu, essas coisas não pode, protetor auricular, é porque o barulho me incomoda, não pode, tá? Óculos de sol, né? Se a pessoa tem alguma deficiência auditiva, ela tem que informar antes para poder fazer uso, né, ou não do aparelho, porque aí quem vai definir essa regra é a banca, certo? Então, caneta é azul, preta, muito cuidado na hora de preencher a folha de resposta, gente, né? Então, tem que ler com atenção, preencher a folha de resposta. Outro dia eu vi uma situação, um candidato que simplesmente esqueceu de preencher o gabarito, ele preencheu até uma tal número, depois ele esqueceu. Tipo, na hora ali, pensou que tinha acabado, não. E aí, nesse foi um conjunto de questões que ele acabou perdendo. Então, né, preencher os alvéolos, né, caneta tinta preta ou azul, muito cuidado na hora de preencher, porque é isso, você errou, já era. Somente após decorrer do tempo de 1h30 você vai poder sair da sala, tá? Então, os dois últimos candidatos, né, ficam juntos até o final da prova para assinar a ata, etc. Ok? Candidata que precisa amamentar, né? Se não levar acompanhante, não informar isso à banca antes, também não vai poder fazer uso desse direito. E não tem compensação de tempo da amamentação durante da duração da prova. Prova de títulos, né, de caráter classificatório, ou seja, apenas para somar ali, né, exceto para o cargo de auxiliar de desenvolvimento infantil, tá? Então, para professores, sim, e aí para
O auxiliar de desenvolvimento infantil, não. Tá? Então, os títulos serão considerados apenas o de doutor na área da educação, valor de 4 pontos, mestre, né, valor de 3 pontos, pós-graduação lato sensu, devidamente, né, reconhecida pelo MEC, vale aí 1 ponto, então se pode apresentar até 2, certo? E tempo de docência, ó, declaração assinada pelo chefe imediato com a quantia de horas trabalhadas igual ou superior a 1.460 dias. 1 ponto para quem comprovar 4 anos de docência ou gestão educacional, tá? Então, se você comprovar 4 anos de docência, né, ou gestão educacional, você tem mais 1 ponto, tá? Então, tudo isso tem os anexos aí para você enviar, ok? Esses documentos devem ser enviados por internet, ok? Então, aí respeitando as extensões, PDF, PNG, JPG e até 500 KB, né? Então, se você tiver dificuldade, pede para alguém, enfim, ok? Aí a classificação, né? Aqui falando um pouco da classificação final, lista geral com todos os candidatos, a lista com candidatos deficientes e a lista com os candidatos negros, né? Então, terá isso. Se tiver empate, prevalece o estatuto do idoso, né? Quem tem mais de 60 anos, depois quem tirou mais específico, depois pedagógico e legislação, depois língua portuguesa, e aí os mais velhos até desempatar, certo? E caso tenha jurado, também entra no critério de desempate, e se empatar em todos os critérios, tem um sorteio, né, com a participação dos candidatos envolvidos, ok? Recurso, né, sempre de 2 dias úteis, saiu lá da inscrição, da isenção, 2 dias, saiu o gabarito, 2 dias, certo? E os recursos, gente, sempre fundamentados, não pode ser apresentado fora do prazo, não pode ser apresentado de uma forma diferente do que está especificado no capítulo, né? Não pode ser mais de uma questão no mesmo formulário, tem que ser só uma, cada questão é um recurso, né? Tem que ter uma fundamentação, não pode se colocar qualquer coisa lá que não corresponda à questão, não vai ser aceito, não pode desrespeitar a banca, essa banca é uma porcaria e tal, não pode ser contra terceiros, em coletivo, tudo isso faz parte das regras dos recursos, tá? E claro, se tiver o ponto anulado, ele será atribuído a todos os candidatos. Quando uma questão é anulada, ela é atribuída a todos os candidatos. E se for alterado o gabarito, né, aí vai ser feita aí as correções devidas e, por exemplo, alterou, tinha colocado A e virou B, aí eu vou passar a ser errada e quem colocou B acerta, tá? Caso o recurso mude, né, a resposta ali, certo? Bom, provimento dos cargos, aqui é convocação, né, aí toda a documentação necessária já. É importante você olhar isso, porque, passei e tal, aí a pessoa demora, aí é chamada, aí não tem um documento, aí fica correndo, né? Então é importante você ter a sua documentação em dia, né? Qualquer dúvida aqui as exposições finais, aí são as informações gerais que a gente já deu aqui para vocês, e eu vou colocar aqui a síntese, né, das atribuições, aí aqui TI, atendimento às crianças, necessidades diárias, professor, né, todo mundo sabe as funções de professor, e aqui o conteúdo programático, ó, língua portuguesa, né, de ADI, aqui, ó, pontuação, interpretação, norma culta, né, ortografia oficial, acentuação gráfica, pontuação, matemática, teoria dos conjuntos, operações, propriedades, cálculos, regra de 3, porcentagem, sistema decimal, geometria, função de primeiro grau, tudo isso aqui de matemática para DI. E conhecimentos específicos é bem pouquinho, né? Olha só, o referencial curricular nacional, os volumes 1, 2 e 3, documento do MEC, tá?
os critérios para atendimento em creche, direitos fundamentais e primeiros socorros, né? Vídeo aí, primeiros socorros no ambiente escolar também cai. Então, todos esses conteúdos aqui você vai ter no curso do Já Passei. E para o curso do Já Passei, você vai ter língua portuguesa, também os conhecimentos básicos aí, né? Redação, conhecimento de frase, emprego, de modos verbais, flexão nominal e os pedagógicos, né? Aí metodologias ativas para uma educação inovadora do Moran, né? A sala de aula invertida, que é uma metodologia ativa, né? Do Aaron Sams e Jonathan Bregman, a sala de aula inovadora, certo? Do Darius, a gestão do conflito escolar, né? Falei desse texto hoje, olha, do Crispino, os desafios contemporâneos da educação, tá? Da Célia Maria, a gamificação na educação da Luciana Maria Fadel, falei isso de hoje também, disso. Falei do Lucchesi hoje também. Avaliação da aprendizagem escolar, do Cipriano Lucchesi, Maria Tereza Egler Mantuan, das diferenças, né? Uma autora importante aí na inclusão. Novamente o Moran, aqui falando da educação híbrida, novamente o Moran, por onde começar a transformar nossas escolas. E aqui um texto, Jovens, Violência e Escolhe um Desafio Contemporâneo, da Leila Maria Ferreira, que organiza, né, esse livro, e da Thelma e do Celso Vasconcelos, em Disciplina e Disciplina Escolar, e o Diálogo Ensino-Aprendizagem da Thelma Vaz. Aí tem ainda os documentos, né? Constituição, né, dos artigos aí, sim, 5º, artigo 37 ao 41, 205 a 214, 227 ao 209, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a LDB, né? A Resolução 2, de 11 de setembro de 2001, que institui as diretrizes nacionais para a educação especial, a Resolução 5, que fala das diretrizes para a educação infantil, a Resolução 4, que é as diretrizes curriculares para a educação básica, e também aqui, né, a Resolução 2 de 2017, que institui e orienta a implantação da Base Nacional Comum Curricular. Todos esses conteúdos que eu falei aqui, você vai ter no curso que eu já passei. Aqui são os conhecimentos específicos. Esses não estão no curso, tá? Que aí são os conhecimentos de história, geografia, né, educação especial. Aqui é o requerimento da pessoa com deficiência, tá? Requerimento aqui. E também um anexo para entrega de títulos. Lembrando que tem também o tempo, né? Entrega por tempo, tá? Então tem os títulos e tem tempo de docência. Então não esqueça disso, certo? Então você vai mandar isso via e-mail conforme o edital, ok? Gente, é isso. É um breve resumo aqui, né? Comentário do curso e também dos conteúdos que nós teremos aí nessa oportunidade. Eu sempre falo que concurso é oportunidade, gente. Cidade de Mauá, que é uma cidade tamanho bem razoável, uma cidade ali importante, e vale a pena você tentar aí essa vaga de efetivo. Eu falo que, gente, às vezes as pessoas ficam apegando a isso, mas eu achei isso, achei o salário assim, achei assado. Gente, faz, né? Preste o concurso, consiga a vaga, depois vai sempre buscando coisas melhores, né? A gente tem que sempre estar em busca de coisas melhores, tá bom? Grande abraço, sucesso e conto com vocês lá no curso, tá bom? Até mais.